A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Por favor, pegue a palavra de Deus. Abra comigo o Evangelho em Provérbios, capítulo de número 26. Livro de Provérbios, capítulo de número 26. Assim que você achar, diga amém. Eu vou ler o versículo 11 apenas. Provérbios capítulo 26, versículo de número 11. Todos encontraram? Está escrito assim: como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Eu vou reler. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Reiterar é repetir, é refazer, é renovar. Estultícia, em um português mais simples, é estupidez. E uma pessoa tola é uma pessoa que, em resumo, lhe falta juízo, lhe falta também sabedoria, inteligência. E Salomão, ele está fazendo uma analogia, usando aqui um animal doméstico, um cão, um cachorro, e ele está fazendo uma comparação com aqueles que voltaram a se comportar, que voltaram a agir de maneira tola, estúpida. Aqueles que voltaram a agir sem sabedoria. Eu não sei se você já presenciou tal fato. Eu sei que nem todo mundo gosta de ouvir, por ser um pouco, a palavra é essa, nojento, por dar nojo. Mas tem cachorro que vomita, ele dá uma volta ali para aquele vômito, cheira e come de novo. Porque para o animal aquilo é comida do mesmo jeito. Repito, ele põe para fora, cheira e come de novo. E Salomão está fazendo analogia, ele está dizendo que aquele que volta para a tolice, que volta para as velhas práticas, que volta para a vida de antes, que volta a ser a mulher de antes, o homem de antes, é semelhante a um cão que vomitou e comeu do próprio vômito. Quem concorda comigo que é um nojo? É um nojo, sim ou não? Então a pessoa que está na presença de Deus e por tolice voltou para o mundo, voltou para as práticas do mundo, ela fez igual o cachorro que vomitou. E por que vomitou? Porque algo naquilo que comeu trouxe algum dano, algum mal para si. Só que resolveu ir lá e comer de novo.
Quantos creem que essa palavra é de Deus? Diga amém. Eu vou ler pela terceira vez, e todos que comigo estão na Paz e Vida, sede no Rio Grande do Sul, leem após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá? Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estutícia. Você crê nessa palavra? Toma posse. Vou pedir para você desocupar as mãos e aplaudir bem forte, bem alto o Senhor e a sua palavra. Feche os seus olhos, abra sua boca e diga glória a Deus. Vamos aplaudir com fé. Senhor nosso Deus e Pai, venha falar conosco nesta manhã, através da pregação da Tua palavra. Nós não estamos aqui para ouvir homem, queremos ouvir Tua voz. Então desde já que o homem diminua e que o Senhor cresça. Unge os meus lábios, fala através de mim. Remove os impedimentos e tudo que atrapalha. Envia, Pai, a Tua palavra com unção, poder e autoridade. E que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada. Em o nome de Jesus. Diga amém. Podeis se assentar. No Novo Testamento, mais precisamente na segunda carta do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro vai aplicar esse provérbio para todos aqueles que por um momento da vida seguiram Jesus, a saber, meses, um ano, anos e até décadas, mas no entanto se afastaram de Deus, no entanto se desviaram do Senhor. Mesmo depois de conhecer a palavra, mesmo depois de ser batizado nas águas, e muitos até batizados no Espírito Santo, se desviaram e voltaram para o mundo, voltaram para uma vida pecaminosa. Eu vou pedir para você ler comigo, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, finalzinho da Bíblia. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, eu vou ler com você a partir do versículo 20. Pedro aplicará esse provérbio em relação àqueles que no qual serviam a Deus e se afastaram, serviram ao Pai e se desviaram da presença dele. Eu sempre digo que para você encontrar os livros do Novo Testamento, os últimos, é muito melhor você abrir em Apocalipse, que é o último livro, e vir voltando. Rapidinho você encontra. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20, está escrito assim: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. E ele ainda acrescenta: a porca lavada ao espojadouro de lama.
Vamos analisar dois aspectos apresentados aqui pelo apóstolo Pedro. Primeiro, no versículo 20, eu vou reler mais uma vez. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, presta bastante atenção como ele apresenta. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, e a gente escapa do mundo como? Pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando conhecemos a Cristo, nós escapamos das corrupções do mundo. Mas ele diz: forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Porque nós estamos numa guerra, nós estamos numa luta, nós estamos numa batalha diária, aonde todos os dias o pecado quer nos envolver e aonde todos os dias o pecado quer nos vencer e nos destruir. O pecado quer nos afastar de Deus. E se isso acontecer, Pedro diz: tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então Pedro está dizendo que a pessoa que conhece ao Senhor é liberta, batizada nas águas, alguns até batizados no Espírito Santo, outros até recebem o fruto do Espírito, dons espirituais, dons ministeriais, se tornam um obreiro da casa de Deus e até mesmo um pregador da palavra, um pastor. Se for vencido pelo pecado, se for vencido pelo mundo, a situação da pessoa, ela se torna pior do que antes de ter conhecido ao Senhor. E Pedro, ao falar isso aqui, ele não fala por falar, ele fala baseado no que ele ouviu Jesus dizer. Então, por favor, deixa marcado 2 Pedro e vá comigo a Lucas 11. Marque, porque daqui a pouco nós retornaremos. Vá comigo a Lucas 11, versículo de número 24. Lucas capítulo 11, versículo 24. Pedro está falando baseado no que ele ouviu Jesus falar. E Jesus vai dizer assim, Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Percebe que Satanás sempre quer fazer conforme Deus faz? O diabo é invejoso desde o princípio. Porque aqui Jesus está dizendo que o demônio vê a pessoa como a casa dele. Mas nós não somos casa de demônio nenhum. Nós somos a casa, o templo e a morada do Espírito de Deus. Paulo fala e pergunta ao povo de Corinto: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo? O Espírito de Deus habita em vós. Da mesma maneira que o Espírito de Deus quer habitar em nós, o demônio também quer, o espírito imundo também quer, e chama a pessoa de casa. Muitos até não acreditam. Eu vejo até gente na igreja que não acredita em demônios. Acreditam em Jesus, mas não acreditam em demônios. Mas como que acredita em Jesus e não em demônios, se o próprio Jesus está dizendo
que há espírito imundo que habita na pessoa, não tem como, uma coisa não combina com a outra. Aí no versículo de número 24, no final, ele diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada, arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro, conforme disse Pedro. Eu sei que nem tudo é demônio. Muito do que as pessoas fazem é do caráter da pessoa. Tem muita gente que era mau caráter no passado, se converteu e mudou. Porque também não adianta culpar Satanás, culpar os demônios por tudo de ruim que a pessoa faz. Às vezes é do caráter da pessoa. Mas também nós não podemos fechar os nossos olhos ou não acreditar que muito do comportamento das pessoas está diretamente relacionado a uma influência maligna. Então Jesus está dizendo: a pessoa é livre. O mal que estava na vida dela é retirado. Se havia um espírito imundo, aquele espírito é retirado da vida da pessoa. Ela está liberta, ou libertada, como alguns preferem. Ela está livre. Só que ainda que ela esteja livre, agora ela precisa preencher aquele espaço que antes era habitado por aquele espírito maligno. A pessoa precisa se dedicar a Deus em oração. A pessoa precisa andar em retidão. A pessoa precisa conhecer mais a palavra. A pessoa precisa buscar o Espírito Santo. A pessoa precisa se aproximar mais de Deus. Por quê? Porque, como disse Jesus, o mal tentará voltar. E se ele, voltando, encontrar você cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, ele não vai ter poder nenhum contra a sua vida. Ele até vai tentar. Você vai travar uma luta, você vai travar uma batalha, porque essa batalha ela é diária. Todos os dias a gente tem que lutar contra o tentador. Todos os dias a gente tem que lutar contra o pecado. Todos os dias a gente tem que lutar contra o mal. Mas quando nós estamos cheios de Deus, o mal não tem poder contra nós. Mas a partir do momento que eu até venho para a presença de Deus, eu até entrego minha vida a Jesus, eu até sou batizado nas águas, eu até sou batizado no Espírito Santo, eu até me tornei um obreiro, um pastor, enfim, mas eu não vigio e abro espaço para o mal voltar. Quando o mal volta, como disse Jesus, volta de maneira pior, 7 vezes pior. E aqui ele está dizendo que o último estado desse homem é pior do que o primeiro. O evangelista Mateus escreveu semelhante, escreveu Lucas, mas ele deu um detalhe que faz toda a diferença. Mateus 12 é a mesma informação, porém com um detalhe a mais. Mateus 12, versículo de número 43. Mateus 12, versículo de número 43. Palavras de Jesus, a informação é igual, com pequenos detalhes e um detalhe importante que faz toda a diferença. Ele diz assim, ó: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso
e não o encontra. Por quê? Porque o espírito precisa de um corpo para habitar. A prova é quando Jesus expulsa aquela legião de demônios daquele homem da cidade de Gadara. Eles pedem a Jesus que Jesus os envie ou permita que eles entrem naqueles porcos. Eles precisam de um corpo para habitar. Versículo 44. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Está desocupada por quê? Porque a pessoa não se prontificou em ocupá-la com a presença de Deus, através da busca, da consagração, da oração, do louvor, da palavra, de uma vida com Deus. Não é só vir entregar a vida a Jesus e achar que está tudo bem, não. A gente tem que se aprofundar, a gente tem que se encher cada vez mais de Deus. Versículo de número 45. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. Lucas diz, o último estado. Mateus está dizendo, os últimos atos. E por que o último estado será pior do que o primeiro? Porque as ações serão piores do que antes. A pessoa que vivia no adultério antes se converteu, entregou a vida para Jesus, glória a Deus e aleluia, amém? Se desviou, vai adulterar pior ou muito mais do que fazia no passado. A pessoa que se drogava, foi liberta por Jesus, batizou nas águas, glória a Deus, se desviou, voltou para a droga, vai se atolar na droga muito mais do que antes. A pessoa que se alcoolizava, a pessoa que vivia no crime, a pessoa que mentia, a pessoa que vivia no pecado, ou seja, ela vai fazer tudo muito mais pior, o estado dela será muito pior do que antes. Por isso que é comer o próprio vômito. Por isso que é voltar para o chiqueiro, como disse o apóstolo Pedro. Parece até pesado a gente ouvir isso, mas é o que diz a palavra. Quando eu sou lavado pelo sangue do Senhor, recebo uma veste nova, limpa, branca, resplandecente, alva como a neve. Quando Jesus me liberta da lama, da prostituição, das drogas, do alcoolismo, dos vícios, de todo o comportamento errante que eu tinha antes, e me faz um novo homem, e te faz uma nova mulher, e você começa uma caminhada com Deus, e passa um tempo, e passa mais tempo, mas você não se fortalece, você não se preenche do Espírito Santo, você não se aproxima mais de Deus, o mal vai se aproximando, ele vai se aproximando, daqui a pouco ele volta. Todos nós conhecemos pessoas afastadas, todos nós conhecemos pessoas desviadas. Um dia eu conversava com o obreiro Reinaldo, ele me dizia assim: pastor, outro dia eu ia passando e tinha um ex-pastor da Paz e Vida aqui de Porto Alegre. Não sei se o senhor conhece. Aí ele falou o nome, eu disse: não conheço. Mas o que vai acontecer? Pastor, o homem está irreconhecível, magro, raquítico, um semblante muito sofrido, sujo e na rua, drogado, dominado pelo crack. Eu consegui até reconhecer ele, mas ele não me reconheceu. Depois que eu falei, disse quem eu era, fiz ele lembrar da época que ele fazia a obra na Paz e Vida, com o diretor tal, com os pastores tal, ele lembrou de mim. E olha que situação, chegou um homem que ministrava a palavra no altar.
e hoje está numa calçada pedindo dinheiro, e nem sempre é para comer, na maioria das vezes é para usar drogas, para sustentar o maldito vício. Mas antes estava onde? Antes estava no altar pregando a palavra. Então, uma palavra como essa serve para quem chegou na igreja ontem e serve para o pastor. Serve para quem chegou na igreja recentemente e para quem está há muitos anos. Nós precisamos vigiar, porque a todo custo o mal quer nos destruir. Volte para a carta de Pedro, onde a gente leu no começo, eu pedi para você marcar. Segunda de Pedro, capítulo 2, o segundo aspecto que eu queria falar com você é o do versículo 21. Quando Pedro diz assim, ó: porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. Parece até controverso, mas Pedro está dizendo: veio para a presença de Deus, mas voltou para o mundo, melhor seria nem ter vindo. E Jesus vai explicar o porquê disso. Veja bem, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Melhor seria nem ter conhecido. E por que isso? Volte agora a Lucas, porém no capítulo 12. Lucas capítulo 12. Porque melhor seria não ter conhecido. Jesus é quem vai nos explicar. Ele vai dizer assim, ó. Lucas 12, 40. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, ou seja, Jesus está demorando, vou levar a minha vida do jeito que eu bem entendo, do jeito que eu bem quero. Eu costumo dizer que o povo que não acredita em Deus, o povo que não acredita em vida após a morte, o povo que não acredita no céu, que não acredita no inferno, o povo que acredita que quando a gente morre acaba tudo e acabou e ponto final, para esse tipo de gente é cômodo pensar assim, porque eu posso fazer da minha vida aqui o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, porque não vai ter consequência. Eu não acredito no céu, eu não acredito no inferno, eu não acredito em Deus, eu não acredito em uma vida após a morte. Eu não acredito que as minhas ações aqui hoje irão resultar amanhã na vida eterna. Eu não acredito nisso, então eu posso fazer o que eu quero. Porque quando eu morrer, pronto, acabou, então eu faço o que eu quero da minha vida, sim ou não? É fácil pensar assim. Morreu, acabou. Desligou, apagou tudo, não tem vida após a morte, não tem céu, não tem inferno. Eu posso levar a vida do jeito que eu quiser, eu posso roubar, eu posso mentir, eu posso adulterar, eu posso me prostituir, eu posso me drogar, eu posso fazer mal aos outros, eu posso fazer tudo que eu bem entender. Quando eu morrer, acabou tudo. É muito cômodo pensar assim. É por isso que as pessoas querem pensar desse jeito. Não vai ter resultado, não vai ter consequência nenhuma. Versículo de número 46.
virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será o quê? Castigado. Por isso disse Pedro, melhor seria não saber, melhor seria não ter conhecido. Hoje você conhece. Eu garanto para você, dentro da palavra, o julgamento para conosco é um, e o julgamento para com aqueles que não conheceram a verdade será outro. Amém, pessoal? Por quê? Eu não posso cobrar de alguém algo que eu não falei, algo que eu não ensinei, algo que eu não mostrei. Eu estarei errando em fazer isso. Se eu chegar, colocar esse livro aqui e não falar nada, e você chegar, pegar, olha que legal, e ler, e etc. Eu não posso chegar para você aqui, te cobrar, exigir alguma coisa de ti, te repreender, não, eu não falei nada. Mas a partir do momento que eu coloco, olha, eu vou deixar esse livro aqui, mas por favor, não mexam. Não quero que ninguém toque nesse livro, não quero que ninguém mexa nesse livro. Ou seja, eu estou avisando agora, sim ou não? A partir do momento que eu te avisei, tu foi lá e desobedeceu, eu tenho um total direito de falar algo, total direito de te repreender, de te cobrar por algo. Deus é assim. Deus não vai cobrar nada daquilo que Ele não avisou, nada daquilo que Ele não mostrou. Por isso que desde sempre Deus tem mostrado, para que depois ninguém possa dizer, eu não sabia. E quando eu passo a conhecer, eu vou ser cobrado por tudo aquilo que eu aprendi, por tudo aquilo que eu conheci. Ainda aqui em Lucas, só que agora no capítulo 13, olha o que diz aqui, ó, o versículo de número 22. Lucas 13, 22. E percorria as cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu, porfiai, lutai, brigai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então começarás a dizer, temos comido e bebido na tua presença. Tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus, e eis que derradeiros há, que serão os primeiros, e primeiros há, que serão os derradeiros. Ou seja, até muitos que conheceram ao Senhor, até muitos que conheceram a Deus, até muitos que o serviram, até muitos que fizeram a sua obra ficarão de fora. Alguns vão dizer, eu fiz milagres em teu nome. Alguns vão dizer, eu expulsei demônios em teu nome. Jesus vai responder, não sei quem você é. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não sei quem é você. Porque
os derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros há que serão os derradeiros. A palavra diz em Atos que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Tudo que você fez antes de conhecer a verdade não terá peso. Mas tudo que você fez a partir do momento que você conheceu a palavra, a partir dali você vai ser cobrado. Por isso que Pedro disse: olha, em outras palavras, se você serve a Deus e se afasta e volta para a vida de antes, melhor seria que você não tivesse conhecido. O que é a palavra, o que é que o Senhor quer de nós? Que nós o venhamos conhecê-lo e nele venhamos permanecer. Como é que está a tua vida com Deus hoje? Você se considera próximo dele ou distante? Como você se encontra diante de Deus hoje? Alguém que está forte, alguém que está fraco? Como você pode avaliar, analisar a sua vida com o Senhor? A vida de alguém que diz assim: poxa, como eu estou bem com Deus. A cada dia que se passa, mais de Deus eu conheço. A cada dia que se passa, mais forte eu estou. Eu tenho buscado, eu tenho crescido na fé, eu tenho crescido no conhecimento, eu tenho me fortalecido. O mal tem se levantado, mas não prevalece contra mim, porque eu estou forte, porque eu estou firme, porque eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho feito os meus jejuns, eu tenho feito as minhas orações, eu sou íntimo da palavra, eu tenho estado na igreja, ainda que eu não visto uma farda, eu faço a obra de Deus, porque quando eu tenho a oportunidade, eu falo de Jesus aonde quer que eu esteja, eu mando uma mensagem para alguém, eu ligo para alguém, eu falo de Jesus na minha casa, eu me fortaleço. Tem dias maus? Tem, mas até no dia mau eu me levanto, eu me ergo, eu oro, eu busco, eu venho na minha igreja, eu me dedico, eu procuro servir a Deus. Ou você está assim: pô, pastor, eu estou mal, eu estou fraco, eu estou desanimado, estou abatido, não sou nem parecido quem um dia eu já fui na presença do Senhor. Ou então você está assim: ô pastor, estou caindo no pecado, o pecado tem me dominado, eu não estou conseguindo me libertar dessa prática, eu não estou conseguindo me libertar desse pecado. Se liberte logo, talvez não dê tempo, talvez não dê tempo, porque esse pecado pode ser o motivo da tua queda. Tem gente que fica brincando com o pecado, namorando ali o pecado, achando que não, isso nunca vai me derrubar, não, isso nunca vai me destruir, não é isso que vai me afastar da presença de Deus. Eu sei que é errado, eu sei que eu não tenho o que fazer, mas não é isso que vai me afastar. Aí a pessoa continua, aí daqui a pouco a pessoa cai, e como a gente sabe que é mais fácil converter alguém do que um afastado voltar, sim ou não? Não é isso que a gente ouve em todo lugar desse país? Não é assim que o evangelho é pregado em toda parte do mundo nesse quesito? É mais fácil uma pessoa se converter pela primeira vez do que uma pessoa que se afastou voltar. Por quê? Porque os atos são piores do que antes e a situação se torna pior do que antes. Então, antes de qualquer coisa, ora, olha, vigia, se fortalece, porque eu falo por mim, longe de mim voltar a ser quem eu era. Longe de mim voltar a ser quem eu era. Quando eu cheguei na presença de Deus, principalmente os primeiros meses, o primeiro ano, os primeiros anos, são fundamentais para que a pessoa venha se firmar. Principalmente você que está no início da sua caminhada. Não dê brechas.
Não deixe o inimigo de maneira alguma conseguir te atingir, de maneira alguma conseguir confundir os teus pensamentos. Não dá brecha, tapa todas as brechas, não dá liberdade, não dá oportunidade, não brinca com o perigo. E quem está há muito tempo, faça igual ou faça mais, porque o que está de pé, cuide, para que não. Então, para que depois você não se encaixe nesse provérbios que eu li no começo, reforçado por Pedro. O cão voltou para o vômito, a porca voltou para o chiqueiro. É duro, é pesado, tem gente que até se dói, tem gente que até não gosta, mas é como a Bíblia descreve: aqueles que conheceram o amor de Cristo e voltaram para o mundo. Pastor, me desviei por causa de fulano. Isso não cola não. Pastor, me desviei porque eu me escandalizei com a igreja X, com a igreja B e com o fulano. Isso não vai ser desculpa lá no céu não. Se ele te escandalizou ao ponto de te afastar, ele vai pagar o dele. Amém? Se ela foi a tua pedra de tropeço, ela vai pagar o dela. Não tem problema. Mas quando chegar lá no céu, não vai dar para dar essa desculpa não. Amém, pessoal? Eu repito uma coisa que eu falei aqui, e é algo que acontece muito. Eu já vi gente dizendo assim: eu nunca mais voltei na igreja, porque eu vi muita coisa errada. E realmente tem. Todo lugar tem gente errada. Tem gente que faz a obra e não é casado e não quer casar. Tem gente que faz a obra e vive na prostituição. Tem gente que faz a obra e não quer devolver dízimo. Tem pastor que trai a esposa. Tem pastor que rouba. Tem gente que faz... Tem gente para tudo, pessoal. Da mesma jeito, do mesmo modo que tem membros que ainda não se converteram totalmente, tem pessoas que foram separadas para fazer a obra que precisam também se converter. Só que a visão que as pessoas têm é que quem faz a obra é santo. Já prestou atenção? Quem faz a obra é santo. Uns realmente procuram ser santos, ou seja, uns realmente procuram se separar, ter uma vida de retidão, uma vida de compromisso com Deus, sem nada que possa abonar a sua imagem, sem nada que alguém possa apontar e dizer: olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano é um falso profeta, fulano é um falso obreiro, fulano não dá testemunho de obreiro. Mas tem outros que, pela misericórdia de Deus, aí a pessoa diz assim: eu não voltei mais na igreja porque fulano adulterou, fulano caiu no pecado, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Aí a pessoa vai embora da igreja e não volta mais. Aí aquela que pecou se arrepende. Amém? Amém ou não amém? Aquela que adulterou se arrepende, que roubou se arrepende, que fez um monte de bobagem se arrepende e volta e fica firme com Deus. E continua firme com Deus, porque Deus, a própria palavra diz, Ele perdoa. Amém, pessoal? A pessoa se arrepende, se humilha, reconhece, pede perdão, sofre as consequências do pecado, porque tem que sofrer as consequências do pecado. Plantou, colhe, amém, pessoal? Quem planta vento, colhe. Mas mesmo colhendo as tempestades, colhendo o que plantou, ela se humilha, ela se arrepende, pede perdão a quem ela fez mal, pede perdão a Deus e Deus perdoa e a pessoa fica firme. Aí aquela que se escandalizou por causa do erro da outra, vai perder a salvação então? Não. Isso acontece com muita frequência. Tem gente ainda hoje que não voltou para a igreja por causa de um escândalo. E quem causou o escândalo se arrependeu e está firme, se arrependeu e está bem com Deus, se arrependeu e está servindo a Deus. Então eu não posso olhar para as pessoas, eu tenho que olhar para quem? Eu tenho que olhar para Deus.
Nada pode me afastar da presença do Senhor. Nada pode me distanciar da presença do Senhor. Eu cheguei e cá ficarei. Não vou comer do vômito e não vou voltar para o chiqueiro. Eu vou permanecer na presença do meu Pai até o meu último dia de vida ou até o dia da vinda do meu Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Amém? Recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.